Fala, galera! Mais uma vez, eu aqui, Bruno Vinícius, dessa vez para a nossa segunda aula de conjuntos. E agora nós vamos falar das operações com conjuntos. Só que para trabalhar essas operações, eu fiz o seguinte: eu peguei aleatoriamente aí dois conjuntos como exemplo. Quais são esses conjuntos? Um conjunto que eu chamei de A, outro conjunto que eu chamei de B. Conjunto A composto pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Conjunto B composto pelos elementos 2, 4, 6 e 8. E é em cima desses conjuntos que nós vamos trabalhar para ver como funcionam as operações. A primeira das operações entre conjuntos é a união entre conjuntos. Então está representada aí com um símbolo. Esse é o símbolo da união. O que é a união entre dois conjuntos? Ela é sempre representada por todos os elementos envolvidos nos conjuntos. Então, todos os elementos que aparecerem vão estar na união. Detalhe, eles não vão aparecer de forma duplicada. Se o elemento aparece em um conjunto e aparece também no outro, ele não será contado duas vezes. Então, nesse caso especificamente, como eu tenho os conjuntos A e B, a união entre esses dois conjuntos, aí a gente tem uma representação no diagrama, que é o diagrama de Venn, nós vimos na aula passada. Os elementos estão representados aí, a união entre eles são justamente os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Essa é a união entre os conjuntos. Então, a união é representada por todos os elementos que compõem o conjunto. Não se repetem os elementos que aparecem mais de uma vez. Tudo bem, moçada? Porque agora nós vamos para a próxima operação. Se você quiser representar aí no diagrama de Venn, reparem que a união são todos os elementos envolvidos. A nossa próxima operação é justamente a interseção. Mas, para isso, vamos justamente usar os conjuntos que a gente tinha usado anteriormente, os conjuntos A e B. Então, continuamos com aqueles mesmos elementos. E agora nós vamos falar da interseção. O que é a interseção entre os conjuntos? Ela é representada pelos elementos comuns aos conjuntos envolvidos. Aqui eu coloquei apenas dois, mas poderiam ser 3, 4, 5, 10. Eu poderia trabalhar a interseção entre todos eles. Interseção em conjuntos, então, ou interseção entre conjuntos, é justamente o que há de comum entre esses conjuntos. De novo, se eu quiser representar aí a interseção, e esse é o símbolo dela, a interseção entre os conjuntos A e B, nesse caso, formado apenas pelos elementos 2 e 4. São aqueles elementos que estão justamente no meiozinho ali, né? Se você quiser representar essa interseção no diagrama de Venn, seria justamente essa parte colorida. Dica para vocês, e é dica para quando vocês forem fazer exercício. Na hora de começar a representar os elementos no diagrama de Venn, comece sempre pela interseção. Sejam os elementos ou seja a quantidade desses elementos que é mais comum. Vai representar a quantidade de elementos? Comece sempre pela interseção. Ah, professor, e se tiver mais de uma interseção? Você começa por aquela interseção que envolver a maior quantidade de conjuntos. Então, se tiverem 3 conjuntos, começa pela interseção dos 3. Daí para frente, você parte para as outras interseções 2 a 2. Então, vai começar a representar conjuntos no diagrama, comece sempre pela interseção. Fica essa dica que é uma dica valiosa para vocês, ok? A nossa próxima operação é justamente a diferença entre conjuntos. De novo, utilizando aí os mesmos conjuntos que a gente tinha trabalhado anteriormente, os conjuntos A e B, 1, 2, 3, 4, 5, e o B, 2, 4, 6 e 8, e agora nós vamos falar da diferença. Cuidado, tá? O que é a diferença entre conjuntos? A diferença entre conjuntos ela é representada pelos elementos que pertencem ao primeiro conjunto, mas não pertencem ao segundo conjunto. Então, diferença é representada pelos elementos que estão em um e não estão em outro. Estão no primeiro, mas não estão no segundo. Quando eu falo, por exemplo, da diferença A menos B, então avaliando ali quais são os elementos que estão no conjunto A, mas não estão no conjunto B. São os elementos 1, 3 e 5, não é isso? A diferença A menos B, 1, 3 e 5. Se você for representar isso no diagrama, são justamente aqueles elementos que estão ali achurados, né? Na parte achurada. 1, 3 e 5 é a diferença A menos B. Se eu faço a diferença B menos A, então agora eu vou olhar os elementos que estão no conjunto B, mas não estão no conjunto A. E quem está no B e não está no A são justamente os elementos 6 e 8, representados no diagrama por essa nova parte achurada. Então, quem está em B e não está em A são os elementos 6 e 8. Quem está em A e não está em B, elementos 1, 3 e 5. Tudo bem isso, moçada?
Tudo tranquilo com mais essa operação? Porque agora nós vamos falar do último detalhe em relação às operações com o conjunto. Na verdade, é uma das observações com relação ao conjunto. Que é justamente, pessoal, a ideia de conjunto das partes de um conjunto, ou subconjuntos de um conjunto, também assim chamado. Para isso, eu escolhi trabalhar só com um dos conjuntos agora, mas o que é esse conjunto das partes? Detalhe que aparece isso em vestibulares bem técnicos, costuma aparecer, tá, pessoal? Então, estou falando para vocês que ele é obtido a partir da montagem de subconjuntos utilizando os elementos do conjunto original. Como assim? Primeiro, duas observações. Todo conjunto tem como subconjunto o conjunto vazio. Então, a primeira observação é essa. O conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. E a segunda observação é que todo conjunto é subconjunto de si próprio. Então, o conjunto vazio é subconjunto de todo mundo e todo conjunto é subconjunto de si próprio. Como que isso funciona? Vamos tentar entender. Para isso, eu peguei aqui um conjunto que a gente já tinha trabalhado anteriormente, que é o conjunto B, formado pelos elementos 2, 4, 6 e 8. Reparem que esse conjunto B ele possui 4 elementos. Nós vamos precisar disso posteriormente. Mas o que há de importante nisso? Vamos tentar determinar aí, um a um, quais são os subconjuntos desse conjunto. Pela primeira observação, eu sei que o conjunto vazio é subconjunto de todo o conjunto. Então, o conjunto vazio é o subconjunto de B. Então, é o primeiro dos subconjuntos. Outro subconjunto é um subconjunto formado só pelo elemento 2. Reparem que o 2 ele faz parte desse conjunto. Então, tem um conjunto apenas com o 2. Formei com a parte desse conjunto. Tem um outro subconjunto só com 4, outro só com 6 e outro só com 8. Reparem que eu peguei os elementos separadamente, né? Isso um a um. Agora eu vou agrupá-los de 2 em 2. Então eu posso formar um subconjunto tendo o 2 e o 4, outro tendo o 2 e o 6, outro tendo o 2 e o 8, 4 e 6, 4 e 8. Além disso, tem o 6 e 8. Perfeito. Formei todos os subconjuntos possíveis com 2 elementos. Vamos para os subconjuntos agora com 3 elementos. 2, 4, 6, 2, 4, 8, 2, 6 e 8, 4, 6 e 8. Reparem que eu estou fazendo um contador ali no canto direito, não é isso? Já são 15 subconjuntos. E a última observação, todo conjunto é subconjunto de si próprio. Reparem que a gente tem 16 subconjuntos para esse conjunto com 4 elementos. Reparem que 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Então, fica aqui a nossa última observação. A quantidade de subconjuntos de um conjunto é sempre dada por 2 elevado a n, em que n representa justamente o número de elementos desse conjunto. O conjunto B possui 4 elementos, então a quantidade de subconjuntos desse conjunto, 2 elevado à quarta, que dá 16. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro essas operações com conjunto, espero que agora vocês consigam trabalhar com mais facilidade os exercícios relacionados a essa parte da matéria. Grande beijo para vocês e até a próxima, se Deus quiser.